E aí, família Resenha Verde e Branco, mais um vídeo aí no nosso canal. Humildemente peço para vocês, deixa aquele like, se inscreve aí, que isso fortalece demais o nosso trampo e faz o Resenha alçar voos maiores, né? Hoje vamos falar um pouquinho sobre a polêmica Abel Ferreira, que a Enzo Meiras está criando, né? E também sobre a base do nosso Verdão, que, na minha opinião, tá em outro patamar, né, cara? Bom, muito se falou aí nessa semana, né, sobre Abel Ferreira, que ficou alguns dias a mais. Para quem não sabe, né, Palmeiras teve alguns dias de folga, né, devido à data FIFA. E o Abel Ferreira ficou alguns dias a mais, né? Segundo ele, foi resolver alguns problemas pessoais em Portugal, né? Rever os pais que moram lá, né? E isso atrasou alguns dias, né, cara? E aí já veio toda aquela... a Enzo Meiras, os antes, os rivais, querendo criar polêmica numa coisa absurda, né, cara? Numa coisa que não tem polêmica, né? Eu acho que qualquer trabalhador, né, se ele chega no seu patrão e fala, olha, eu preciso de uns dias para resolver situações particulares, familiares, qualquer patrão, né, cara, que se preze, que respeita o âmbito familiar do funcionário, vai liberar e, cara, numa boa. O que as pessoas se esquecem, cara, é que essa pausa foi dada pela data FIFA e o Palmeiras tem diversos jogadores que são convocados, né? Jogadores que são convocados pelo Uruguai, como Piquerez, como Facundo, jogadores que são convocados para o Paraguai, como Gomes, como Sousa, jogadores que foram convocados pela Argentina, como Flaco, jogadores que foram convocados pelo Brasil, como Andreas. Ou seja, o elenco não estava completo. Eu vi muitos jornalistas falando, depois não reclama que não teve tempo para treinar. Cara, pensa um pouquinho, deixa o seu ego, as suas ideias um pouquinho de lado e pense, pô, se não tava todos os principais jogadores, o cara precisava de alguns dias para resolver questões familiares, para ver os seus pais, resolver as suas situações. Qual o problema nisso, cara? Eu acho que falta muita empatia para as pessoas, né? Querer criar crise onde não existe. E tem uma parte da torcida do Palmeiras que eu intitulo como Enzo Meiras, né, cara? Que elas caíram no mesmo erro do Soberano, no mesmo erro do Cheirinho, né? Que eles acham que o Palmeiras é o maior da galáxia, que não pode perder pra ninguém, porque tem investimento, tem estrutura, e tem que ganhar tudo, e se perder não vale nada, é uma merda, é pardal, o Abel tem que ir embora, sabe, cara? E não é por aí, né? O que a gente tem que exigir do Palmeiras, do seu treinador, é competitividade, é briga, é garra, é entrega, é competir por todas as competições. Não vai ganhar tudo, não existe. Nem o Real Madrid, que é o maior time do mundo, ganha tudo. Imagine o Palmeiras, cara. Por mais que a gente tenha uma grandeza colossal, é um time de expressão, com estrutura, com dinheiro, com torcida, com título. Cara, a gente não vai ganhar todos os jogos. E parece que esses jornalistas, esses torcedores da Enzo Meiras, eles não torcem pro Palmeiras, sabe? Cara, pode ser o técnico que tiver lá, eu posso não gostar do cara, das ideias dele, mas eu nunca vou torcer contra. Eu vou torcer sempre pro Palmeiras. E fica explícito, cara, que esses caras não torcem pro Palmeiras, né? Eles falam, o Palmeiras não foi fundado pelo Abel, mas não, eles não torcem pro Palmeiras, eles torcem para suas ideias. Eles querem que o Palmeiras perca, que o Palmeiras seja eliminado, para eles chegarem e falar, eu avisei, hein? Esse cara é pardal, ele tem que ir embora. Tipo, eles torcem para que eles tenham razão. E eu jamais vou torcer para ter razão. Eu torço pro Palmeiras, independente de quem seja o técnico. Eu sou torcedor do Palmeiras. Então, quiseram criar uma situação ridícula, cara. E você vê jornalistas e alguns torcedores da Enzo Meiras, porra, cara barbado, mais de 20, 30 anos, com ideias patéticas, cara. Cara, a gente respeita a opinião de todo mundo, mas, porra, cara, não tem como você criar caso onde não existe, chamar o maior treinador da história do seu clube de pardal porque ele não usa o esquema que você gosta, porque ele não passou de determinada competição. Então é ridículo, na minha opinião, não teve nenhum problema em o Abel ter voltado depois. Eu acho que quem tem que saber dessa situação é o clube e o treinador.
Não tinha os principais jogadores, então não vejo problema algum. E é mais uma vez, né, os antes, os Enzo Meiras e os pseudo-jornalistas querendo criar caso onde não tem, porque não gostam do Abel, porque não suportam o Abel por algum motivo. Então, o que resta para eles é chorar mesmo, que essas pessoas são tudo amarguradas. Você pode ver que a vida delas não deve ser aquela maravilha, né? Porque para você escorraçar o maior treinador do clube que você diz amar, né, cara? É bizarro. E outro ponto, né? Esse um ponto positivo do nosso Verdão. O Palmeiras, para quem não sabe, antes de 2015, não era um time revelador, não era um time respeitado na base, um time que ganhava título, que revelava, que vendia. Era um time que comprava jogadores prontos, jogadores medalhões, né? E a partir de 2015, né, cara, com a reformulação que teve do Paulo Nobre, com a reformulação que teve João Paulo Sampaio, que é uma peça-chave, né, nessa engrenagem, o Palmeiras criou uma estrutura de base, criou uma identidade, né, que hoje, sem dúvidas nenhuma, é a maior base e melhor base do Brasil, pois revela da retorno esportivo, né, Hendrick, Gabriel Jesus, Estevão e tantos outros, né, cara, até jogador que nunca jogou no profissional, mas que dá retorno financeiro pro clube, né. Então, cara, uma notícia que saiu aí na mídia, né, que deixou muito São Paulino irritado. O São Paulo, que era uma referência de base, né, cara? A base de Cotia até hoje revela ótimos jogadores. São Paulo que sempre foi conhecido pela sua base, ter a melhor base do Brasil, a base reveladora, a base que vendia, né? E é isso que eu falo, cara, a soberba. Muitos dirigentes que passaram pelo São Paulo, até mesmo aquele Aidar, né, cara? Aquela figura caricata que na entrevista comeu banana dizendo que o Palmeiras se apequenou. Então eu acho que esse pensamento de grandeza, de ser o melhor, né, de achar que não pode perder para ninguém, como alguns torcedores da Enzo Meiras e alguns pseudo-jornalistas, né, falam, né, cara, isso faz com que o clube vá pro buraco. Quando você acha que você é o soberano, que você é o melhor, que você não pode perder para ninguém, que não tem ninguém ao seu patamar, é aí que você escorrega, cara. E foi aí que o São Paulo escorregou. Da maior base, da base referência do país, hoje foi para uma base irrelevante. Mas por que irrelevante se ainda assim consegue revelar jogadores? Irrelevante no quesito esportivo e financeiro. Porque você não vê nenhum jogador se destacando da base no elenco profissional, né? Mas aí você pode falar porque o elenco não vai bem. E com certeza isso dificulta, né? Hoje a molecada consegue jogar no Palmeiras porque a estrutura, o elenco deixa que isso aconteça, né, cara? E o São Paulo recentemente vendeu 5 joias, né, da base dele, 5 promessas, né, no valor de 216 milhões. E o que causou a indignação, né, cara, foi que o Palmeiras vendeu o seu zagueiro Vitor Reis para o Manchester City por 232. Então isso gerou uma revolta tremenda, né, cara, entre os São Paulinos, né? Por que que o Palmeiras consegue vender tão bem e o São Paulo não? O São Paulo vendeu 5 jogadores por preço, por menos valor, né, que um zagueiro do Palmeiras, cara. E isso envolve o quê? Isso envolve administração, isso envolve a falta de dinheiro, isso envolve a bagunça no clube, isso envolve interesses de empresário, interesses de presidente e toda a bagunça que envolve o São Paulo hoje em dia, né? O São Paulo de um clube referência virou um clube endividado, um clube que não está conseguindo honrar os seus compromissos. Aí muita gente vai dizer, mas ganhou uma Copa do Brasil. Mas um time como o São Paulo, né, cara, você ganhar uma Copa do Brasil, um campeonato a cada 10 anos chega a ser bizarro, né, cara? O São Paulo hoje em dia ele não briga em todas as competições. Ele é uma ou outra ali que ele consegue fazer uma frente, ganha um título a cada 5, 10 anos. E é essa a realidade, atolado em dívidas, não consegue vender pelo valor que quer porque precisa pagar dívidas, né? E, cara, o São Paulo tá numa bola de neve da qual o Palmeiras saiu. E eu não consigo entender, cara, como tem torcedor que consegue criticar tudo isso, né, cara? Se você fizer um recorte do Palmeiras antes de 2015 e um Palmeiras 2015 pra cá, a mudança é drástica, cara. É uma base vitoriosa, é um time com superávit, é um time com dívidas equalizadas, é um time com torcida, com estrutura europeia. Então, cara,
O jogo vira muito no futebol. E o que eu quero dizer com isso? Que não é porque você tá no topo hoje que você vai ficar no topo para sempre. Se você fizer besteira, se você se achar o maior, o melhor, você vai cair. Assim como tá acontecendo com o São Paulo. E isso tudo é reflexo de má administrações, de torcedores soberbos que acham que o seu time é o melhor da galáxia. E não é assim. A gente sabe que o futebol é cíclico e se você não respeita os ciclos do futebol, a bola pune e pune severamente. Então, isso mostra que o Palmeiras plantou lá atrás, colheu e vem colhendo os frutos e mostra que o Palmeiras hoje é a melhor e maior base do Brasil.